Olá, amigos. Tema para vocês: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Este tema, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, encontra-se no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 14 é intitulado Honrai teu pai e tua mãe. Então, ele traz para nós ensinamentos, né, dos espíritos, e Allan Kardec deixou aqui para nós neste Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que é o nosso tema de hoje, parentesco corporal e espiritual, e instruções dos espíritos em relação à ingratidão dos filhos e os laços de família. Então é um capítulo muito importante, não podemos dizer o mais importante, porque todo o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a moral do Cristo, os ensinamentos do Cristo, são capítulos importantes. Mas este em especial, nos remetendo à família, né? A nossa convivência, a questões familiares e de parentesco, é muito importante, porque nós percebemos a derrocada, né? Podemos dizer assim, do núcleo familiar. Percebemos a falta de cuidado em relação uns aos outros, no ambiente familiar, no ambiente íntimo. E aqui não estamos falando, né, das famílias, dos tipos de famílias que hoje se constituem. Em hipótese alguma, estamos falando desse fato. Isso não é a nossa fala e nem a nossa intenção. Estamos realmente falando da falta do amor, da falta do cuidado, da falta do entendimento e da compreensão. E sabemos, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos dentro da doutrina espírita, que a família, o núcleo familiar, ele é a nossa primeira tarefa de reencarnados, né? A nossa primeira tarefa, o nosso primeiro trabalho. É ali que nós temos o nosso primeiro tratamento desse grande hospital que é o nosso planeta Terra. Então, a família é a nossa primeira escola, a família é o nosso primeiro hospital, o nosso primeiro tratamento. É dentro da família, dessa comunhão, dessa convivência, desse aprendizado, é que vamos conseguir ter as bases necessárias, firmadas, né, firmes, fortes, para sairmos para o mundo. E de que forma estamos saindo para o mundo? Essa é a nossa preocupação, essa é o teor do início da nossa fala, do nosso encontro. Bom, então nós temos aqui quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Está em Marcos capítulo 13, também em Mateus capítulo 12. E vou ler para vocês. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, né? Sempre muitas pessoas em volta do Cristo, né? Que nem mesmo podiam tomar o alimento. Então, vamos imaginar ali Jerusalém, vamos imaginar Jesus com os discípulos e com aquela multidão que o acompanhava dentro daquela casa. Então, tinha gente dentro da casa, muitas pessoas fora da casa, né? Aquela multidão que acompanhava Jesus. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora da casa o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse,
eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, Jesus apontou para todos que estavam à sua volta, que não eram ali, né, Maria e seus irmãos, e disse, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Porque o que fizer, ou aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, de início, desculpe, de início, podemos achar estranho, né, essa fala do Cristo. Muitos acharam estranho. E até levaram ao ponto de dizer que Cristo, então, estava sendo incoerente com as suas lições, com a pregação do seu evangelho, com as suas palavras, né, os seus ensinamentos, porque estava sendo indiferente, desprezando mesmo, negligenciando sua família, sua mãe e seus irmãos. Só que isto não é condizente com o coração amoroso, com o coração de justiça, não é como é de Jesus. Então, Jesus não estava negligenciando sua mãe, nem seus irmãos, não estava desprezando a sua família, porque Jesus trouxe para nós o amor verdadeiro. Ele trouxe a justiça, o amor, a lei de Deus. Não é? Ele vivenciou a lei de Deus para nos exemplificar de como é que deveríamos nos portar, de como deveríamos seguir a nossa vida. Então, essa conduta que atribuíram, né, a Jesus por conta desta frase é totalmente incoerente, ilógica e falsa, porque Jesus é puro amor, é lei de amor, de carinho, de atenção, né, de justiça. Então, ele não desprezou sua mãe naquele momento, ele não desprezou sua família, seus irmãos naquele momento. Mas não podemos esquecer que duas coisas importantes. Primeiro, que as palavras de Jesus, nós não podemos traduzi-las, vamos assim dizer, né, ou no nosso entendimento, de forma literal. Isso é algo que nós nunca podemos nos esquecer quando estamos lendo as palavras de Jesus, lendo o Evangelho. Não é da forma literal que temos que traduzir, que interpretar as palavras do Cristo. Nós temos que interpretar as palavras do Cristo da maneira mais intensa, da maneira de como, e tentando entender de como ele a compreendia e o que ele estava querendo dizer com aquelas palavras. Como disse o apóstolo Paulo de Tarso, nós temos que tirar o espírito da letra. Isso é importante. Nós temos que compreender essa palavra, todas, né, os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, não desta forma literal, porque senão realmente nós vamos nos enganar quanto à interpretação. Este é o primeiro ponto, né, que nós temos que observar. E o segundo ponto, nenhuma conduta, nenhum passo de Jesus, nenhum movimento do Cristo, né, nenhuma palavra, nada que ele pudesse ter dito foi em vão. Não foi jogado ao vento, não foi dizer por dizer, não foi fazer por fazer. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, toda oportunidade ele teve de nos trazer conhecimento. E aqui não é diferente. Dentro daquela situação, de tantas pessoas ali à sua volta, lotando aquela casa, fora da casa, né? Chega sua mãe, chegam seus irmãos e o avisam. Olha, sua mãe está lá fora, seus irmãos te chamam, né? Estão lá fora, te chamam. Então ele aproveita para dar um grande ensinamento. Aponta ali, indica todos os que estão à sua volta dentro da casa e diz: eis aqui, né? Minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Por quê? Ele faz esta pergunta: quem são, né, meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde a essa pergunta.
ele diz, né? Então ele faz essa pergunta, como nós já lemos, e ele responde: porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, este é minha irmã e este é minha mãe. Então Jesus está nos remetendo aqui a um ensinamento importante relacionado à família. Então ele diz, tem dois ensinamentos na realidade. Então ele está primeiro querendo dizer a diferença que existe entre a família corporal, material, consanguínea e a família espiritual. Não que ele esteja dizendo que a Maria, sua mãe e seus irmãos não fossem de sua família espiritual. Ele só estava aproveitando o momento de dar mais uma lição, de dar mais um ensinamento, por estar envolto de tantas pessoas. Então nós temos o nosso parentesco corporal, nós temos o nosso parentesco espiritual. E Jesus está falando dos espíritos afins, porque ele diz: aqueles que cumprem o desejo de meu Pai, aqueles que seguem o ensinamento de Deus, né, como eu estou seguindo, são meus espíritos afins, são a minha família espiritual. É isso que Jesus está querendo dizer. Então ele está deixando claro que muitos ensinamentos que nós temos na nossa família consanguínea, na nossa família corporal, material, né? Nem sempre nós temos espíritos afins. Às vezes, nós estamos ali naquela convivência, às vezes não, sempre, né? Por necessidade de estarmos ali. Mas muitas vezes são espíritos como nós, endividados, né? Endividados. E nós temos ali, com aqueles espíritos, algo a nos a consertar, algo a trabalharmos, né, em relação àqueles que estão à nossa volta. Mas não necessariamente que são espíritos afins, como Jesus está falando. Então ele diz que aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que seguem a lei de Deus, são espíritos afins com ele, porque ele faz isso. Então ele diz da família espiritual. Aí nós temos aqui no Evangelho, também segundo o Espiritismo, no capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, existe o tema aqui, um tópico, né, deste capítulo: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Esse é o título. Então, está dizendo que os laços de famílias são fortalecidos por estes reencontros, né? Mas rompidos se pensarmos que só temos uma existência. Então, vamos fazer uma pequena leitura aqui. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados, né? Unidos ainda mais. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, espíritos afins, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Aqui nós temos que fazer uma parte. Ser um espírito afim não quer dizer afim na superioridade. Podemos ser espíritos afins na nossa inferioridade, né? Na condição da semelhança das nossas inclinações, se for para o mal. Né? Então, temos os dois lados. Esses espíritos, né, esses que se unem em grupos, em famílias, no espaço, esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se, porque são espíritos afins, é a família espiritual. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, que é aquele momento, né, aquele período entre uma encarnação e outra, então, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, né, retornam, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo.
e trabalham juntos para o seu progresso comum. Então, aqui Allan Kardec está falando especificamente dos espíritos afins, afins em relação a boas inclinações. Se uns estão encarnados e outros não, né, se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, ou seja, não estão encarnados, livres da matéria, zelam por nós que estamos aqui, encarnados. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Então, é o auxílio mútuo. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Aqui, então, nós temos esse entendimento de família espiritual, corporal e família corporal, aliás, e família espiritual. É o que Jesus estava nos ensinando naquela passagem, do quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, Allan Kardec traz para nós aqui, ele nos informa que espíritos afins, que são nossa família espiritual, fazem parte dessa família espiritual, nós não nos distanciamos, não distanciamos pelo desencarne, né? Porque uns podem estar encarnados, outros desencarnados, mas nós estamos unidos pelo sentimento, pelo pensamento, pela mente, né? E por esse sentimento que nos envolve. Esse é o diferencial. Muitas vezes nós reencarnamos juntos com um ou outro, né? Para seguirmos nosso trabalho de crescimento espiritual, um auxiliando o outro. Muitas vezes nós reencarnamos com espíritos que não são da nossa família espiritual, né? Pode acontecer, mas são espíritos em que nós tivemos convivência, mas nós não temos aquela afinidade. Mas nós temos ali algo a trabalhar. Então, é essa a importância de entendermos o porquê da nossa família. Não é? Nós podemos, às vezes, pensar, bom, então, em relação àquele da minha família que o amor é tão intenso, que a comunhão é tão perfeita, né, que nos damos tão bem, que nossos gostos, nossos objetivos, o nosso caminho está indo sempre tão perfeitamente bem ali, acordado, tudo. Por quê? Porque somos esses espíritos afins. Relação a outro, que talvez seja mais difícil a nossa convivência, né? Talvez não sejamos esses espíritos afins. Mas isso não quer dizer que não haja necessidade de estarmos unidos, de estarmos juntos. Até porque, quando Allan Kardec aqui, no capítulo 4, diz que esses espíritos já não tão afeiçoados à matéria, possuem um sentimento diferenciado. É o que Jesus está falando para nós. Quando nos melhoramos, quando começamos a nos transformar, só que ainda estamos longe desse patamar, mas em relação a Jesus, que foi o Espírito o mais puro e perfeito, né, que já esteve aqui no nosso planeta, já esteve aqui entre nós, o governador do nosso planeta. Seus sentimentos são tão sublimados, seu conhecimento tão vasto, né, ele caminha tão perfeitamente dentro da lei maior, dentro da lei de Deus, que para ele esse sentimento familiar, fechadinho, né, naquele núcleo apenas, não existe mais. Não existe. É outro ensinamento de Jesus com esta passagem. Nós ainda somos assim. Então nós falamos, minha família, não é? Minha família, meus filhos. Não é assim que nós falamos?
e deixando de lado os outros filhos, as outras famílias, porque nós estamos envolvidos no sentimento apenas com a nossa família. E nós fazemos as coisas ali para nossa família, né? Então, nosso objetivo, nosso cuidado é para nossa família. Tudo bem, o que é correto, porque nós estamos ali, estamos juntos para o quê? Para trabalharmos dentro da nossa casa, não só, a gente fala casa, mas a família é um pouco além disso, né? A nossa família, que vivemos um pouquinho mais juntos. Nós estamos trabalhando ali uns com os outros, né? Como a gente já falou anteriormente. Mas esse sentimento que Cristo está trazendo para nós vai além desse núcleo familiar. Quando ele aponta para todos ali à sua volta e diz: estes são meus irmãos, minha mãe, ele está dizendo exatamente isso, que nós temos que sublimar o nosso sentimento para olharmos para todos os nossos irmãos como nossa família. Como nossa família. Ainda estamos longe, né, desse patamar, mas é isso, é o nosso trabalho, nós estamos construindo esses sentimentos em nós, né, através do nosso trabalho, da nossa boa vontade, da nossa tentativa de fazermos melhor, de usarmos melhor o nosso livre-arbítrio, da busca do nosso conhecimento, de entender as palavras e os exemplos de Jesus, essa lei maior que nos rege. Então, esse é o nosso caminho. Nós vamos chegar lá, né? Mas nós ainda estamos muito restritos a esse sentimento apenas no nosso núcleo familiar, né? Claro, raras exceções, mas que são espíritos que nos dão exemplo, obviamente, vêm com essa missão de nos dar esse exemplo deste amor fraternal, deste amor que vai além dos laços consanguíneos, como Jesus nos demonstrou. Né? Porque, veja bem, um espírito que reencarna, que tem ali sua família, seu núcleo familiar, mas ele vai para o mundo, né? Para o mundo naquele pedaço que ele caminhou, mas suas palavras e seus ensinamentos nos acompanham é para toda a humanidade, a todo o tempo da humanidade. E ele vai e se dedica, né, às pessoas, ele vai e se coloca à disposição de todos, com aquele mesmo amor, com aquele amor sublimado. Então é um espírito realmente iluminado, puro, que veio nos trazer esse legado de amor. Então não podemos imputar aqui a Jesus, quando ele fala, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, imputar ali uma falta de respeito com sua mãe e seus irmãos, com a sua família, um desprezo. Jamais podemos pensar nesse ponto, mas sim num grande ensinamento que Jesus está mostrando para nós, né? Que nós temos a nossa família de espíritos afins, que nós temos a nossa família que é consanguínea, mas nem por isso não temos que amar, pelo contrário, nós temos que amar, respeitar e trabalhar aquelas necessidades, porque estamos juntos, nós temos aquelas necessidades de estarmos juntos, de trabalharmos com aqueles irmãos, né? E Jesus também está nos ensinando que quando formos elevados como Ele, quando formos sublimados em nossos sentimentos, vamos amar a todos como uma grande família. E esse é o amor fraternal que Jesus nos trouxe. Aí nós temos também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos chegar lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11. Então vamos ver o que nos fala o item 11, esquecimento do passado. Então, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, reconhecesse, aliás, as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse.
De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivessem ofendido. Então, aqui Allan Kardec nos fala da misericórdia do esquecimento. Por que do esquecimento do passado? Justamente porque se convivemos junto com aqueles a quem já tivemos outras experiências, sendo espíritos afins ou nossos espíritos afins ou não, mas já tivemos experiências e precisamos corrigir alguma coisa, algum desafeto, algum rancor, uma mágoa, um sentimento inferior, aí precisa ser transformado através do amor, através do perdão. Esse é o objetivo. Agora, se nos lembrássemos, se não houvesse essa misericórdia, né, da lei maior nos trazendo o esquecimento, se estivéssemos ali, e provavelmente estamos, ao lado de quem já tenhamos odiado, é óbvio que o ódio provavelmente reapareceria com sua força e seria muito difícil trocarmos esse ódio por um perdão, por um amor, por um respeito. Né? E também nos sentiríamos mal, nos sentiríamos humilhados se soubéssemos, né, que estávamos ali do lado, convivendo como família consanguínea, em relação com um espírito a quem ofendemos muito no passado. Então, esse esquecimento é misericórdia divina para nós. E justamente para que facilite para nós esse trabalho que nós temos aqui, nas nossas reencarnações, nos nossos reencontros, né, com esses espíritos que estão à nossa volta, que é o de conseguir o perdão, que é de conseguir perdoar, compreender, transformar esses sentimentos inferiores que trabalhamos com eles lá atrás, hoje, em sentimentos mais nobres, mais sublimados, superiores. Né? Mesmo que inicie ali apenas pelo respeito, que já é maravilhoso, mas vai se transformando em amor, em perdão, né? Em compaixão. Esse é o objetivo das nossas reencarnações. Então, quando Jesus diz para nós, aponta para todos e fala, eis aqui, né? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que são afins comigo, são aqueles que praticam essa lei de amor, são aqueles que seguem a lei de Deus. Então tem essa afinidade, esses são meus irmãos. Ele está falando, obviamente, dessa família espiritual. Mas ele deixa claro nas suas atitudes que a família corporal, a material, necessita de todo amparo possível. Tanto que ele, vamos dar o exemplo, quando ele estava jantando na casa de Pedro, né, e a esposa de Pedro, as mulheres não se sentavam para jantar, né, para comer, se alimentar junto. Então ela se afastou e ele chamou a esposa de Pedro para sentar junto. Isso é uma prova de que claro que aquilo lá era cultural, né? Era cultural, era o costume da época, né? Mas também é uma prova de dizer que nós estamos aqui juntos para o quê? Para nos respeitarmos, né? Para passarmos por cima dessas convenções, para nos respeitarmos, para nos amarmos, para nos tratarmos diferente. Ele veio trazer a lei de amor para nós, a lei de fraternidade, a lei de compreensão. Aí nós temos, né, um grande poeta, que eu gosto muito, libanês, o Khalil Gibran. Ele tem uma frase que é maravilhosa, também falando dessa família universal e falando desse amor fraternal, que é aquilo que a gente está buscando, né? Então ele diz, o amor só seria pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras mães, como amam os seus. Olha que bonita esta frase. Claro que ele fala das mães porque o amor de mãe é um amor sublime. Diz Emmanuel que é o amor mais próximo, né, do amor de Deus. Então, suas raras exceções, mas é sim um amor muito sublimado, né, um amor que a tudo perdoa, né, que não se fere,
que não espera nada em troca. Esse amor sublimado e incondicional, um amor de mãe. Então, Khalil Gibran, esse grande poeta libanês, nos traz a mãe aí como um exemplo, como uma referência de amor fraternal. Olha só, então o amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras mães, como amam os seus. Né? Se esse amor fraternal, quando este amor fraternal estiver em nossos corações, aí sim seremos, né, um planeta totalmente evoluído, porque amaremos a todos nós da mesma forma. Então, se nos amássemos, se vamos nos amar, aliás, da mesma forma, é sinal que nos tornamos esses espíritos afins. Afins, como Jesus falou em sua frase, né? Aqueles que amam e seguem a lei de Deus, esses são os meus espíritos afins, são os meus irmãos, são a minha família espiritual. E se nos amássemos uns aos outros, como Khalil Gibran falou, né? Como mãe, amor de mãe, que amasse não só os seus filhos, mas com esse mesmo amor, os filhos das outras mães, então aí teríamos sim esse amor fraternal envolvendo os nossos corações. Aí nós temos os dois mandamentos, né? Grandes mandamentos de Jesus, quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, né? E amai ao próximo como a ti mesmo. São os maiores mandamentos de Jesus. Mas ele vai além, quando ele diz amar a Deus e ao próximo, ele também fecha esses mandamentos dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos de amor a Deus em primeiro lugar, e de amor ao próximo. E aqui Jesus não falou ao próximo que é seu pai, ao próximo que é sua mãe, ao próximo que são seus irmãos, seus filhos, né? seu esposo, sua esposa. Não, ele não está falando aqui de sangue, ele não está falando de matéria. É o seu próximo. E quem é o meu próximo? Aí é que cabe a nossa pergunta. No amor fraternal, somos todos próximos, porque somos todos realmente irmãos, diante dessa lei maior, dessa lei de Deus. Então ele diz, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que a lei na nossa criação, vamos melhor dizendo, qual é o objetivo da nossa criação? Toda essa lei de Deus que nós estamos tentando compreender, tentando aprender, que Jesus trouxe para nós, que é da nossa criação, qual é o objetivo final de tudo isso para nós? É de nos tornarmos espíritos puros, com a consciência totalmente ampliada, né? Com toda a sabedoria e com toda a moral elevada, com todos os sentimentos sublimados. Esse é o objetivo da criação para nós. Objetivo de Deus, nosso Pai, para nós. Né? Então, esse é a lei que nos vai trabalhando as nossas necessidades de acordo com aquilo que nós estamos oferecendo. Então, a cada um segundo as suas obras, a lei de causa e efeito. Então, tudo que eu vou oferecendo à vida, né, e a vida é ao meu redor, então tudo que eu vou oferecendo, eu vou recebendo pela lei de causa e efeito. São as minhas consequências, para que eu possa trabalhá-las, né? São as minhas consequências. E qual que é o nosso propósito final? É sermos espíritos puros e perfeitos. Esse é o objetivo final da criação para nós. Então, essa é a lei que vai nos levando, né, através desse trabalho que nós temos que fazer até a esse objetivo final. Então, amar a Deus e amar o próximo, todos os próximos, né? Porque todos são nossos próximos. Amar a Deus e amar ao próximo, esse amor
verdadeiro e filial que Jesus nos trouxe são aquelas duas condutas que vão nos levar à sublimação, ao objetivo maior de Deus para nós. Por isso, são esses dois mandamentos. A partir desses dois mandamentos dependem toda a lei. É o que Jesus está falando. Então, quando ele diz que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não está, em hipótese alguma, desprezando sua família. Pelo contrário, ele está nos dando uma visão de família elevada, diferente daquela que nós temos, né? Relacionada apenas ali àquele nosso núcleo, pequeno núcleo. Pelo contrário, ele está elevando este amor fraternal a todos, que é o que ele fez, é o que ele faz, e é o ensinamento que ele traz para nós. Por isso eu disse que este capítulo é um capítulo muito importante para que possamos entender o nosso trabalho e a nossa responsabilidade dentro do nosso núcleo familiar em primeiro momento, mas nunca nos esquecendo de que aqui no nosso núcleo familiar é a nossa primeira escola, o nosso primeiro tratamento, né, espiritual, tratamento da alma, das nossas falhas, dos nossos equívocos, daquela alma doente pelos sentimentos inferiores, pela conduta inferior. E nós temos aqui nessa família, que nós chamamos, né, de família consanguínea, todas as nossas oportunidades iniciais, para que a gente se fortaleça, para aí sair para o mundo, olhar a nossa volta, começar a ampliar a nossa volta, a nossa visão, o nosso entendimento, ampliando assim o nosso amor, conseguindo transpor esse amor familiar para o amor fora da família. Que todos nós somos uma grande família universal. E esse é o objetivo da criação para nós. Sentirmos esse amor fraternal. Amar a todos, indistintamente, do mesmo modo, da mesma maneira, como amamos aos nossos. Então, esse capítulo é importante, nos trazendo essa reflexão diante da importância da família e da importância de trabalharmos esses sentimentos aqui dentro da nossa família, para nos fortalecermos nesse sentimento e então expormos ao mundo. Então, Jesus já nos ensinou, nos orientou lá atrás, quando esteve aqui encarnado entre nós. A família somos todos nós. A família deve ser a família universal. O nosso amor, o nosso empenho em trabalho deve ser, além da nossa família de núcleo consanguíneo, a nossa família universal. Esse é o amor fraternal. Então, vamos trabalhar para isso, vamos abrir a nossa consciência, o nosso coração, e com o nosso trabalho, com as nossas experiências, né, com o nosso deixar de lado, né, esses nossos sentimentos inferiores, aos poucos, nós vamos conquistando este amor fraternal que Jesus trouxe para nós. É essa a nossa busca, é essa a nossa tarefa, e é esse o objetivo da criação do nosso Pai. É esse o objetivo de Deus, para nós que nos tornemos esses espíritos capazes de amor fraternal, de amor além dessas fronteiras chamada família consanguínea. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Fiquem todos na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.